Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre possa encontrar alojamento dentro dos nossos corações. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Roteiro, que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos ler e comentar a lição número 5, nos círculos da matéria. Vocês podem observar que o Emmanuel, nesse livro, ele vai fazendo um encadeamento das lições, né? Juntando uma coisa com a outra. Ele começa fazendo a apresentação do livro, colocando a realidade do homem nos dias de hoje. Depois, então, ele começa a falar sobre o homem, esse mesmo homem, diante da vida. Aí ele analisa o papel do corpo carnal para o espírito encarnado. A gente viu isso muito bem e conseguimos entender que o corpo é um limitador da sensibilidade dos espíritos. E isso é feito com o propósito de não deixar que nós nos desviemos dos objetivos que a gente vem buscar no mundo físico quando estamos encarnados. Depois ele valoriza esse corpo físico, apesar de ser uma espécie de prisão para o espírito, ele valoriza esse corpo mostrando quanto tempo e que trabalho imenso a natureza, entre aspas, fez para evoluir de uma vida rudimentar, que começa no nosso mundo há 3 bilhões de anos atrás, como bactérias simples, e veio constituir esse organismo fantástico, com trilhões de células, estruturadas organicamente, montando o corpo biológico que nos oferece a oportunidade da vida, e ele chama esse corpo de o santuário sublime. E na lição seguinte, ele coloca a gente, né, na senda evolutiva, que é o título da lição 4ª, mostrando a importância da gente aproveitar todo esse propósito, né, e como ele se dá ao longo de muitas experiências encarnatórias, onde a gente sai de uma situação de espírito muito simples, numa vida rudimentar primitiva, para a gente chegar à fase da civilização em que a gente se encontra. E hoje nós vamos ver um pouco da continuidade disso, desse processo de evolução, quando ele faz com que a gente compreenda que no corpo físico a gente descobre que a gente não é só corpo físico. Chama Nos Círculos da Matéria. É a 5ª lição do livro. Vamos lá. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria que, a seu turno, é simplesmente o conjunto das vidas inferiores suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. Olha só que coisa interessante. Na lição anterior ele mostra que de encarnação em encarnação a gente vai curtindo as consequências das nossas decisões e atitudes em função de uma experiência de responsabilidade, criando para nós dificuldades por causa dos equívocos, às vezes anomalias biológicas, né, aleijões, situações de vida muito difícil, muitos problemas de traumas, de estados emocionais, que a gente não compreende muito, porque quando a gente está no corpo físico, a gente esquece dos outros elos anteriores que a gente já teve. É como se a gente fosse uma corrente
e a gente tivesse ali na posição de um dos elos, né? A gente esquece que a gente está ligado um monte de elos para trás e que tem um monte de elos para frente para a gente também tomar consciência das nossas ligações. Mas quando a gente está ali, a gente não tem alcance da corrente, então a gente só pensa naquela argolinha, como se ela fosse a coisa fundamental. Mas a gente está sendo puxado de um lado, que são as consequências das nossas vidas anteriores. E estamos, ao mesmo tempo, puxados pelo outro lado, porque o futuro quer que nós, através da lei de evolução, caminhemos um pouco. Então é uma situação difícil, porque a gente tem metas, às vezes não sabe nem definir direito as metas, mas a gente tem muitas dificuldades, porque a gente criou essas dificuldades em função do mau uso das nossas possibilidades. Então aqui ele já diz uma coisa interessante, que superando a vulgaridade dessa vida colocada, né, nessa romagem na carne, o espírito, de repente, numa dada situação evolutiva, reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria. É como nós estamos tentando fazer hoje. Nós estamos aqui no corpo físico, mas estamos descobrindo em nós a nossa realidade espiritual. A gente está superando o peso da carne, superando o bloqueio que o organismo coloca na realidade espiritual, na sensibilidade espiritual, e deixando emergir daí um pouco da nossa realidade espiritual. A gente começa a se reconhecer no homem um espírito imortal. Então essa frase que ele coloca é uma frase importante. Às vezes a gente lê depressa e não entende isso, não é? Vou ler de novo para vocês. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria. Essa matéria, que é seu turno, é simplesmente o conjunto das vidas inferiores suscetíveis de ser examinado pela nossa capacidade agora já de apreciação. Então é importante essa fase nossa no processo evolutivo. Estar no corpo, mas já desconfiar seriamente que algo mais existe, que a gente é além desse corpo. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Então a matéria, corpo material, ele tem um papel de dar recursos para que essa mente, né, em diversos estados diferentes, ao longo do roteiro de evolução, vá se reconhecendo. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos que a gente ainda não conhece, tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. Quer dizer, então a matéria, seja o estado que ela se encontre, ela é o recurso que o espírito utiliza para evoluir. Bonito isso, né? Uma lição bonita, mas a gente tem que ler com calma, né? Para apreciar. O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro
no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Isto é, aquele elo está ligado para trás, tem um recurso de domínio sobre as potências menores, mas está ligado na frente, é meio escravo dessas forças superiores que nos puxam na direção da angelitude. Quer dizer, ninguém, absolutamente ninguém está sozinho. Quando a gente sente solidão, é porque a gente se fez solitário. Porque a gente não tem solidão a rigor. Porque a gente está ligado ao antes e ao depois. O antes, que são compromissos, ligações, afetividades desenvolvidas. E o depois, criaturas angelicais, bondosas, amorosas, que nos querem perto deles. Então a gente não está sozinho. Em torno dele, tudo é movimento, transformação e renovação. Em torno do homem, do gênio divino ou do anjo nascituro. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão, o crescimento. Ele está falando aqui da lei de evolução, tranquilamente, né? Do jeito bonito que Emmanuel sabe fazer. Embora a ordem dominante nos elementos infra-infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização, dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos. Isso é tão curioso que a gente não se dá conta. Vocês sabiam que a cada 7 anos, mais ou menos, todas as células do nosso corpo, menos as nervosas, são novas? É como se a gente ganhasse um corpo de células novas a cada 7 anos. Menos as células nervosas, porque se elas se reproduzissem, esqueceriam das aquisições que a gente já tinha feito. Então, nosso sistema nervoso central, os nossos neurônios, não são substituídos a rigor. Morreu, você ficou sem ele. E isso é perda cerebral. Se você levou uma pancada e morreu vários neurônios, você fica com menos recursos biológicos, celulares do sistema nervoso. Quando a gente usa álcool em exagero, né? Porque tem uma dose mínima que o organismo é capaz de metabolizar sem criar danos. O problema nosso é saber a dose mínima. A gente acha que é 1 litro de uísque, né? E não é. É muito pouco. Passou dessa quantidade, o álcool é capaz de modificar a estrutura das membranas celulares a ponto de fazê-las perder a função adequada. E é capaz também de desorganizar estruturas de proteínas, enzimas do nosso corpo, que deveriam fazer um trabalho biológico, fica prejudicado. Então, quando a gente faz isso, a célula ressente, porque as células é que são os laboratórios de função biológica. E se a gente faz isso de maneira exagerada, a gente mata a célula. Como a gente tem trilhões de células, a gente não se dá conta disso, senão quando morreu muitas. Quando morreram muitas. Vou dar um exemplo para vocês. A doença de Parkinson, eu sei porque eu tive que estudar sobre isso.
ela é uma doença que surge porque nós temos aqui no nosso cérebro uma região pequena chamada corpo negro, onde os neurônios desse corpo negro são especializados em fazer dopamina, que é uma substância química, para poder controlar o sistema basal de movimento automático muscular do nosso corpo. Quando a gente anda, a gente balança os braços sem perceber. O parkinsoniano não balança o braço mais, perde esse movimento. Porque esse corpo negro tem ali alguns bilhões de células neuronais. Elas começam a morrer por alguma razão, ainda desconhecida pela medicina, mas quando morre 80% dos neurônios desse corpo negro, começa a aparecer os sintomas do Parkinson. Olha, tem que morrer 80% dos neurônios para poder começar a ter os primeiros sintomas da doença de Parkinson. Vocês vejam como o nosso organismo é fantástico, porque ele vai repondo, vai aprendendo a trabalhar e vai fazendo com que a gente continue aparentemente tendo uma vida normal, até que chega um ponto que não dá conta mais, e aí aparece o sintoma. E é isso que acontece com a gente. Na juventude a gente acha que a gente é maravilhoso, pode fazer o que quiser, mas vai pagar a conta disso, né? Mais tarde, porque a gente está abusando de um sistema eficiente, mas que é mortal e que é capaz de ter perdas que não se recuperam. Então aparece a cirrose, né? Aparece o problema pulmonar da pessoa que fuma, e vai aparecendo todos os problemas em consequência dos abusos que a gente faz dessa estrutura material maravilhosa que representa o nosso corpo físico. Então, esse corpo, naturalmente, ele tem um processo de morrer e renascer, porque na vida normal, as células têm um tempo de vida que são diferenciados, dependendo de cada órgão. E por isso, quando uma célula morre, ela precisa ser substituída. Onde isso acontece, a gente vai continuando a ser o mesmo, né? Mais ou menos o mesmo biologicamente. Se a gente não abusa, a gente vai até o momento da nossa velhice. Porque também tem um outro problema que a gente está aprendendo com a ciência, é que nos processos de divisão celular, onde o DNA tem que dividir para poder fazer outra célula, pode acontecer nesse processo de divisão do sistema genético, criar algum erro no processo de reprodução. O organismo tem competência para corrigir alguma classe de erro genético, mas outras não. E com o processo de renovação do corpo, quando a gente faz isso muitas vezes, pode ter defeitos. Esses defeitos vão criando o processo da velhice. Então não adianta fazer plástica, não adianta ficar pondo botox, não adianta fazer nada disso, porque vai continuar. Porque o corpo é transitório, ele tem que morrer em algum momento, porque ele é feito de matéria e a matéria é suscetível do faz e desfaz. Tá certo? Como ele diz aqui, embora a ordem dominante nos elementos infra e infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz, incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização dentro de leis sistemáticas, que funcionam em igualdade de condições para todos. Isso também pode ser transposto em maior escala para cada corpo que a gente tem, portanto, no processo reencarnatório. Ela tanto vale no nosso mundo momentâneo, como ela vale entre diferentes encarnações,
porque cada encarnação tem um corpo novo. Então é um processo de faz e desfaz também. Mas além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio, que constitui todos os átomos da tabela periódica dos elementos químicos que a gente já estudou lá no ginásio ou no colégio, não é? Que se agrupam no nosso planeta através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, geradas pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas que constituem a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece, e isso é que é importante, o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. Então essa estrutura complexa do nosso corpo físico, que está sujeito a todos esses campos de forças elétricos e magnéticos, né, que estruturam a nossa vida biológica, utilizando dos átomos combinados em moléculas, utilizando as moléculas combinadas em organelas, combinadas em células e combinadas em tecidos e em órgãos, né, num complexo crescente. Tudo parece muito bem ordenado, mas tudo isso se faz e se refaz e se desfaz, mas por trás de tudo isso, o controle dessas coisas está a mente espiritual. Permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. Querem ver? Fiquem aborrecidos com alguma coisa. Qual é o pensamento dominante na gente quando a gente está aborrecido com alguma coisa? Aquilo fica repassando, remoendo no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa capacidade de pensamento. Principalmente se for uma mágoa, né? A gente adora ficar curtindo a mágoa. Mas fulano não devia ter feito aquilo. Eu não aceito, eu não posso aceitar uma coisa dessa. A gente fica brigando com a gente mesmo, com esse negócio. O que acontece conosco no mesmo dia ou no dia seguinte? A gente está com processo digestivo alterado, a gente está com dor de cabeça, a gente está desanimado na vida, aborrecido e pronto para brigar com quem aparecer na frente da gente. Então a gente corrói pelo pensamento uma estrutura, né, que podia estar funcionando normalmente. Então a mente, o pensamento, é a força que cria, organiza, mas também destrói. Isso é descoberta do espírito no corpo físico, que é o momento que nós estamos passando. Todos nós que estamos aqui, em grau mais agudo ou menos agudo, estamos tendo essa percepção. Porque senão nós não estaríamos aqui, estaríamos lá no clube, lá curtindo, né, uma cervejinha, um churrasquinho, uma farrinha com os colegas ou qualquer coisa que o valha, não é? A gente está aqui porque a gente está buscando entender esse mecanismo da realidade espiritual que já acorda em nós. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. A gente não se dá conta da força de capacidade criativa, organizativa ou destrutiva da nossa mente. Por isso mesmo, somos, aí é que vem a lei de responsabilidade. Somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferirmos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. É importantíssimo isso.
Às vezes a gente fica num dia meio atrapalhado, a gente fica assim, parece que Deus não gosta de mim, né? Como se Ele fosse o responsável. Para e te analisa, você vai ver que quem não gosta de você é você mesmo. Foi você que gerou essa situação de desconforto. Porque na natureza, as coisas funcionam muito bem. Não é? É importante isso. Olha, a Terra está girando em torno do céu, fazendo uma órbita regularzinha, bonitinha, há 4,6 bilhões de anos sem errar. Vocês já viram a Lua escapulir da responsabilidade dela de circular em torno da Terra e jogar a luz dela para nós regularmente nas diferentes fases? Não, porque a natureza, quando não tem a capacidade do pensamento, ela funciona automaticamente, regularmente, com leis precisas. Mas quando nós, com vontade própria, podemos interferir no processo, criando com a nossa vontade, com nossa capacidade de arbítrio, de decisão, fazer coisas, a gente pode desviar dessa harmonia. E aí a gente gera as consequências naturais desse quebrar de harmonias. É como se a gente estivesse numa orquestra muito bem afinada, de repente o do pistão faz assim, pom, no meio da música. Tá certo? Todo mundo vai perceber. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente pensa que não, mas tem olhos nos vendo. E sofrendo muitas vezes as consequências desses equívocos nossos. Então tem retorno. A história da criação no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente perante o cosmos, é uma simbologia. E aí Moisés descreve isso lá. Deus disse, faça-se a luz, determinou a divina vontade, e a luz se fez sobre as trevas. É a mente do Criador gerando a criação. Então nós, como mentes menores, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, nesse sentido, quando pensamos, quando queremos, faz-se. Portanto, quando alguém avança qualquer coisa diante de nós, que a gente fica aborrecido, a gente fala, tomara que se arrebente por aí, a gente está gerando isso para ele. Se ele não tiver defesa, por conta própria, ele pode ser afetado. E a responsabilidade é de quem emitiu o pensamento de descontrole. A gente não se dá conta disso, porque não vê o efeito imediatamente. E quando vê, a gente não observa e acha que foi aquela azeitoninha que a gente comeu que fez mal. Não é? A gente põe culpa no alhures, no fora de nós, porque é muito mais cômodo a gente fazer isso, porque a gente tira da gente a responsabilidade do que a gente fez. Por nossa vez, cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos, faça-se o destino, e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. É sério isso. Acordar para saber isso é muito importante, porque é o único jeito que a gente tem de, conhecendo, botar em nós, por conta própria,
usando a nossa própria autonomia, a responsabilidade de condução dos nossos pensamentos, sentimentos e atos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Não adianta a gente pensar que está escondido, porque o pensamento é uma ação, é um agente produtor de resultados. Não importa se a pessoa esteja ou não ouvindo o nosso pensamento. E a gente é tão danado, né, que às vezes a gente, por conveniência, né, não gosta daquela pessoa, ela chega perto da gente, fulaninho, como é que vai? Está dentro pensando, tomara que você se estrumbique. Como se ele não pudesse perceber isso, ele sente, de alguma forma, ele sente. Tem gente que pelo telefone a gente desgosta, não é? E simpatiza. Pelo telefone, porque a pessoa quando está falando, está emitindo uma vibração mental, e como ela está em contato conosco, está falando e pensando para nós. É o WhatsApp espiritual. Não tem como. A gente está descobrindo isso. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. Quer dizer, não adianta pôr culpa em ninguém. Essa lição de Emmanuel está muito bem colocada no Livro dos Espíritos de forma filosófica. Pergunta 22. Lembrem-se que Kardec, quando fez essa pergunta, estava no ano de 1856, 55, 54, porque isso foi depois publicado em 1857, na primeira edição do Livro dos Espíritos. Define-se, pergunta 22, define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Olha a resposta inteligente do Espírito. Alguém ali já balançou a cabeça? Não. Olha a resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas. Porque naquela época a gente não sabia o que era matéria. A pergunta de Kardec faz todo sentido, porque matéria para nós era o que é palpável, que a gente sentia. A gente já tinha uma noção de que a matéria podia ser mais sutil, como o vento, como o ar, como os vapores, né, dos líquidos que evaporam. Tá certo? Mas até aí era sensorial. A pergunta de Kardec é essa, né? Define geralmente a matéria como sendo aquela que impressiona os nossos sentidos. Como é que a gente pode definir uma coisa que não impressiona o nosso sentido? Para nós parece nada, não nos impressiona, não existe, não é? Então a pergunta está bem feita e a resposta dos Espíritos está respeitosa. Do vosso ponto de vista, exata, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Quer dizer, ele respeitou a ignorância nossa
mas adiantou a informação que existe muito mais coisa que a gente ainda não sabe perceber. Hoje, a gente não faria mais essa pergunta, porque essa pergunta que Kardec fez, ele fez para corpo, não para matéria. Um corpo que é percebível, que é pelo nosso tato, pela nossa visão, né? Aí Kardec não fica muito feliz com isso e pergunta: que definição podeis dar da matéria? Que é a 22A. Uma subpergunta. Que definição, então, os espíritos dão da matéria? Qual a definição que os espíritos têm de matéria? A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. Olha que coisa genial, que resposta para sempre. A matéria é o laço que retém o espírito, é um instrumento de que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. Então é a sustentação da atividade, da ação do espírito. É a roupa do espírito, é a roupa com que ele se apresenta e com a qual ele pode exercer a sua influência nas outras coisas materiais. Eu posso pegar esse copo de água, dá licença, e beber um pouco, porque eu, com o meu corpo material, posso agir sobre a matéria. Mas ainda não sei, com o meu pensamento, falar para o copo levita, ele não sai do lugar. Mais tarde eu vou conseguir fazer isso, porque eu não sei usar, nós não sabemos usar a nossa força mental. Há pessoas que são capazes de fazer isso, com raríssimas exceções na nossa superfície planetária. Mas há gente que senta na frente de uma sementinha, põe no vaso e começa a meditar sobre aquela semente, faz ela brotar e crescer uma plantinha em meia hora. E para não dizer que foi embuste, pega um monte de semente, planta nos outros vasos, fica do lado e só vai pensar num. Só que ele vai brotar. Certo? Os faquires, né? As pessoas hinduístas que cultivam muito a mente para fazer, faz isso. Isso é conhecido, é inexplicável, mas é conhecido. Mas a gente sabe dessa ação. Tem gente que tem mal olhado. Você já ouviu falar em mal olhado? Né? Ah, que planta bonitinha, ela murcha. Porque ela não está falando que a plantinha é bonitinha, ela está falando aquilo com desejo de inveja, de despeito, de contrariedade, de aborrecimento. Então a plantinha murcha. Né? Então a gente age sobre a matéria também com pensamento. Querem ver como é que a gente faz isso? Olha só, vou mexer meu dedo. Eu pensei e fiz, porque estou ligado a essa estrutura biológica e posso fazer isso. A ação do espírito sobre a matéria se dá através desse mecanismo que a gente ainda não conhece, mas ele existe. Mas se alguém der uma anestesia no meu dedo, eu vou falar, o dedo mexe, ele vai ficar durinho, não vai me obedecer, porque eu cortei a ligação biológica do dedo de controle com a minha mente, que comanda o cérebro, que comanda o sistema nervoso e que faz o sistema muscular funcionar. Certo? Então, a gente olha num corpo morto e fala assim, está morto porque o espírito foi embora. Não tem jeito de voltar mais. Mas ele continua, porque ele vai fazer a segunda pergunta interessante. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então é a inteligência, a capacidade intelectiva que veste a matéria para agir sobre a matéria.
O corpo é instrumento. A matéria é matéria de uso do ser que pensa, do ser inteligente. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? Que através de múltiplos processos, em uma sequência evolucionária prolongada de milhares e milhares de anos, nós vamos aprendendo a fazer esse controle, até chegar à fase humana. Melhoramos a fase humana até chegar à nossa fase, e descobrimos que nós não somos homens e mulheres, somos espíritos imortais, vestindo corpos masculinos e femininos transitórios. É fantástico esse processo de evolução que nos traz até aqui, e que vai nos levar à fase crística, de angelitude, porque nós vamos continuar progredindo, utilizando a estrutura da matéria. É importante, muito importante isso. Então, é uma lição linda que o Emmanuel coloca aqui no roteiro. Aí, tem uma outra pergunta que eu vou pular nas outras, só para chegar numa pergunta genial que Kardec faz. Porque a gente viu que tem o princípio espiritual e o princípio material. São duas coisas distintas, mas associadas. E aí na pergunta 27 ele faz a pergunta maravilhosa: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, responde o Espírito. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas, Deus, princípio material, princípio espiritual, são o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. A Trindade universal é Deus Criador, que cria princípio inteligente e princípio espiritual. O princípio espiritual e o princípio material. O princípio material se associa com o princípio material, tá? O princípio espiritual se associa com o princípio material e começa um processo de evolução. Até chegar a ser espírito humano, como nós somos. Então, nossos bichinhos todos têm princípio espiritual, junto com o princípio material, evoluindo. São nossos irmãos rudimentares, porque a rigor já fomos assim. Não temos consciência disso, e nem teremos. Porque consciência a gente adquire quando a gente deixa de ser um simples princípio espiritual para ser um espírito propriamente dito. A aquisição da realidade espiritual é a da consciência da própria individualidade. Quando é que o ser adquire a consciência da própria individualidade? A gente não sabe direito, mas a gente tem indicações. Querem ver? Como é que eu reconheço que eu sou eu mesmo? Um espelho ajuda? Um espelho ajuda, né? Eu olho no espelho e tudo que eu faço, o espelho mostra que eu estou fazendo. Eu sou eu, certo? Posso até olhar se ainda tem cabelo, se não tem, né? A gente pode fazer o que a gente quiser na frente do espelho. Então, quando a gente se reconhece no espelho, está se reconhecendo como indivíduo. Curiosamente, se a gente puser um espelho na frente de um chimpanzé, ele vai brincar na frente do espelho, achando que é outro chimpanzé, fazendo gracinha para o outro. Mas ele percebe ao longo de algumas experiências, que tudo que ele faz o outro repete. E aí começa a perceber que não é outro, é ele mesmo. Aí começa a se examinar na frente do espelho. Quer dizer, o chimpanzé já tem uma percepção da sua individualidade. Mas se você botar na frente de um gato,
né? Ele vai achar que é outro gato, vai ficar todo arrepiado, né? Como o outro gato não vai pular nele, ele fica lá esperando, não acontece nada, ele se acomoda, vai atrás do espelho para ver se tem o gato, não tem, ele vai embora, ele não se reconhece. Maravilha! O golfinho se reconhece no espelho. Essa experiência também está feita. O pessoal educa um golfinho, né, dentro de tanques e põe espelho. E o golfinho gosta de se exibir uns para os outros, porque são sociáveis. Então, quando ele passa na frente do espelho, ele começa a se exibir na frente do espelho, porque achando que é o outro. De repente, ele percebe, como o chimpanzé, que tudo que ele faz, o outro faz. Tem alguma consciência. Aí ele começa a perceber que é ele mesmo. E ele se examina no espelho. Aí você, distraidamente, quando ele sair, você pega uma tinta, põe no seu dedo e marca o lombo dele sem perceber, passando a mão nele e tal, fazendo um carinho, marca ele. Ele vai passar na frente do espelho, quando ele passar na frente do espelho de novo, e se ele perceber a pinta, ele vai ver que tem alguma coisa, aí ele começa a fazer assim para enxergar, na frente do espelho. Ele sabe que é ele mesmo. Isso é impulsos de consciência da própria individualidade. Mas, no homem, ele não tem o impulso da consciência, ele tem a consciência agora. Daí para frente, ele tem clara consciência e começa a lembrar das coisas anteriores e associar com as coisas novas. E começa a construir a primeira memória consciente. Porque todas as outras memórias eram instintivas. Isso é o processo de evolução no corpo, junto, o princípio inteligente na matéria, associado à matéria. As células já aprendem coisas. E elas vão guardando essas informações, vai enriquecendo, por isso que a evolução se dá. Porque tem algo que armazena, acumulando as experiências experienciadas, para fazer um trocadilho, não é? Então, aqui é muito bonito isso, porque a criação divina agora não é aquela de Moisés. Deus criou o mundo, criou as águas, a água de cima, a água de baixo, criou a luz, né? Criou as plantas, os animais, as espécies todas prontinhas, depois, vamos criar o homem, tá certo? E viu que tudo era bom, certo? Leiam a Gênesis de Moisés, pega o Velho Testamento e leiam, é uma simbologia, parece infantil, mas quando a gente sabe ler com a visão espiritual, a gente percebe que simbolicamente está tudo explicado de maneira adequada. Mas a gente tem que saber ler, porque é uma alegoria, não é? É uma história mítica, mas que tem uma realidade espiritual de 3.500 anos atrás, mais ou menos. 3.100, 150 anos atrás. Então, faz sentido para nós, porque a gente naquela época não sabia nada. Tá certo? Na época de Kardec, ele faz essa pergunta da matéria, já está, né, desatualizado. Hoje, tá certo? Então, isso significa, né, que a visão do mundo espiritual tem chegado aos povos na linguagem que os povos podem perceber desde sempre. Nós nunca ficamos deserdados das informações espirituais que nós podíamos usufruir para progredir mais rápido, porque a gente é assistido espiritualmente no nosso processo de evolução, porque a gente tem um diretor espiritual que faz isso conosco desde 4,6 bilhões de anos atrás, que é Jesus. A gente não está desassistido. É lindo, tudo se encaixa. Então essa pergunta ele continua, tá certo? Eu vou deixar por curiosidade, vocês leiam a pergunta 27, que ela é muito importante, certo? Eu quero que vocês estudem, porque isso é fundamental.
Então, essa colocação do Emmanuel, ela toda se encaixa. O Livro dos Espíritos, mais lá na frente, vai apresentar esses mecanismos de evolução, processo de evolução. E os Espíritos vão dizer, né, que antes da humanização, nós experienciamos no reino animal. Que a gente vem progredindo desde sempre, desde a criação do princípio inteligente, do qual nós começamos. E que isso é uma trajetória longa, porque nós somos, uma vez criados, imortais. Então nós vamos ser espíritos angelicais um dia. É uma questão de dedicação nossa, para ser mais rápido, e de tempo, de trabalho, de paciência, de progresso. Mas alguém, não é, já plantou uma jabuticabeira e teve paciência de esperar 20 anos para ela começar a dar? A gente gosta de plantar soja, né? Porque colhe em 4 meses. Tá certo? Mas a gente não planta azeitona, que demora, né? Tem pés de azeitona milenar. O Monte das Oliveiras que Jesus passeou, ainda tem oliveira da época, 2000 anos atrás, dando frutos. Então, a obra da vida e a obra da evolução é a obra do tempo. Por isso não adianta a gente ficar angustiado querendo fazer tudo correndo. Paciência. Então, olha, há 10 anos atrás, a gente não tinha celular. Ele fazia falta para nós? Nenhuma, porque não existia. Por que a gente não entra aqui sem essa maldita maquininha? Não é? Deixa ela lá, a minha fica no carro. Eu deixo lá. Nem entro aqui com isso, porque aqui é minha hora. Não quero que ninguém me perturbe, nenhum negócio, nenhum interesse. As pessoas dizem, mas se alguém morrer, adianta eu ficar sabendo antes? A hora que chegar a vez eu vou saber, olha, morreu fulano, vai lá agora, vai fazer o que você puder. Porque você indo lá não significa que ele não vai morrer, né? A gente tem que entender as coisas, a gente tem que ser capaz de perceber o que realmente é importante para a gente. Eu estou falando isso porque a Léa falou, mas eu já tive o desagrado de fazer no palestra, o telefone tocar no meio da palestra. Todo mundo parou de prestar atenção em mim, porque a gente é desatento, né? Para prestar atenção no fulaninho com o celular dele. Ok? Então a gente precisa fazer escolhas. Essa nossa hora é o nosso momento de convivência com os valores superiores da vida que a gente vem buscar aqui. Então não adianta a gente ficar preocupado com outras coisas, né? A gente tem que concentrar naquilo que é importante. Cultivar, como ensina muito bem Jesus, os tesouros definitivos da alma, que o ladrão não rouba, né? A traça não come, nem a ferrugem corrói. E se a gente não puder fazer isso porque a gente é muito ligadão, respeite os outros. Porque os outros não têm nada com isso. Uma vez eu entrei num ônibus para São Paulo, 6 horas da manhã. Todo mundo, ônibus cheio, todo mundo indo para São Paulo fazer coisas, atividades. Aí entrou um senhor com 2 celulares e um walkie-talkie, aqueles câmbio, não sei o quê. De repente o sujeito começou, fulano, não sei o quê, resolve isso aí para mim, pereré e tal. Guardava o telefone, tocava o outro. O pessoal foi ficando irritado, né? Porque todo mundo ali escuta, a gente está indo para São Paulo, vai trabalhar, são 3 horas de viagem, deixa a gente dormir um pouco. Ele veio assim, mas eu estou trabalhando. Aí o rapaz estava na frente, quem disse que isso aqui é seu escritório? Você comprou o ônibus? É seu? Nós estamos indo de graça? E deu uma briga por causa disso, né?
porque a pessoa acha que o que ela está fazendo é tão importante que o resto é resto. E não respeita o semelhante. A gente não pode fazer isso, a gente tem que respeitar o direito alheio, porque esse é o princípio básico do amor ao próximo, que a gente quer aprender, não é? Que a gente está fazendo esforço de ser melhor. Então, essas coisinhas tem que ser capaz de mandar nelas, porque senão deixa a maquininha mandar na gente, não é? Na hora do passe, já deu, a nossa casa espírita, a pessoa estava tomando passe, o telefone tocou. No meio do passe. Dá para se entender um negócio desse? O que a pessoa foi ali buscar? Não é? Não devia nem levar o celular para o centro. Porque vai ali com um objetivo completamente diferente dos interesses materiais. E a gente devia fazer esse esforço de colocar a nossa atenção pelo menos uma vez por semana, né? Olha, o sábado foi feito para ser o dia do Senhor. Sabe qual é o significado representativo disso? É que a gente devia, pelo menos uma vez por semana, dedicar-se aos valores espirituais. É esse o significado. Porque a gente fica tão atabalhoado com a vida material que a gente esquece dos valores definitivos da alma. Quando a gente voltar para o mundo espiritual, o que é que você trouxe de lá de riqueza para você? Nada, só trabalhei, né? Que trabalho você fez? Beneficiou muita gente? Porque se ainda beneficiou muita gente, viva. E se não beneficiou, meu filho, olha, seu trabalho foi quase em vão, né? Você plantou, deu muito alimento para as pessoas, muita gente comeu porque você foi capaz de produzir para os outros. A gente não faz isso, a gente acumula para a gente. Então, essa inversão de deixar a matéria mandar no espírito, é que o Emmanuel está nos chamando a atenção aqui. Nós temos a vida que nós plasmamos com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com os nossos atos. É isso que nós fabricamos para nós. Não existe destino construído para nós. Existe o destino que nós construímos para nós. Se a gente pode construir, a gente pode mudar. Não é? Não é um destino, você tem que passar, que nem meu avô dizia, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Né? Meu avô dizia isso, ele tinha um ditado mais grave do que esse. Ele falava assim, era um avô português, que veio para o Brasil, a gente não sabe porquê, mas ele veio para cá, sozinho, largou a família lá, deve ter uma história complicada que a gente nunca soube, mas ele dizia, quem nasce para ser cachorro, morre latindo. Né? Se eu tivesse, ou não conhecia ele, mas se eu tivesse conhecido, eu falava, vô, por que você não aprende a miar? Não é? Porque a gente pode aprender a miar. Não precisa latir sempre. Pode aprender a cantar as músicas dos passarinhos, a gente pode fazer o que a gente quiser. É isso que a gente precisa aprender, que a gente é dono da gente. Ninguém vai evoluir a gente. Ninguém vai levar a gente para o céu ou para o inferno. A gente vai para onde a gente construir com a nossa ação, com o nosso pensamento, a nossa vida. Não é? Tem gente que arranja 4, 5 cartão de crédito e deve todos. Como é que pode uma coisa dessa? Não é? Basta um, porque se eu endividar com ele, já não vou dar conta de pagar. Então, para que fazer 4, 5? Porque a pessoa já usa da malícia de ficar julgando um com o outro. Então, isso é construção de inferno para si próprio, porque de repente a pessoa está num novelo, todo embaraçado com os problemas que carrega. A maioria das pessoas fazem isso no nosso mundo. A gente vive a vida material tão intensamente, que a gente se enreda integralmente nela, e não cultiva os valores reais que a gente precisa, que nos deixa dormir tranquilo,
que nos deixa ter uma boa saúde, que nos deixa ter paciência de sentar e fazer uma alimentação com calma, né? É terrível isso. Então, é porque a gente está dando valor ao transitório, em vez de dar valor ao definitivo. Como a gente já está nessa fase de descobrir que nós somos espíritos imortais, então é hora da gente investir na gente mesmo. Investir nos nossos valores definitivos, de conquistar em nós a coisa mais importante que existe, que é o autocontrole, a gente ser capaz de mandar na gente. Num congresso uma vez, a minha esposa conheceu um rapaz que contou uma história muito curiosa para ela. Ele disse, né, que ele tinha um amigo, morava numa cidade, tinha um amigo que veio visitá-lo e ficou hospedado na casa dele. E aí ele levantou de manhã cedo para ir comprar pão na padaria. O amigo já tinha acordado, foi junto com ele na padaria. Chegou lá na padaria, né, ele esperou para ser atendido e o senhor, que era dono da padaria, que por alguma razão não gostava dele, pulava ele sempre. Atendia o outro, atendia o outro, atendia o outro. E ele ficou esperando. Até que ele falou, olha, eu queria tal coisa assim, assim, né? Depois de várias pessoas que passou na frente, atendeu ele. Aí o amigo dele olhou para ele, mas escuta, eu não entendi você. Por que você ficou aqui esperando? O cara te desrespeitou aqui, não é? Ele fez de conta que você não existe, te pulou um monte de vezes aí, você está na frente dele, ele não te atendeu. Por que você vem comprar pão aqui? Porque eu não quero que ele mande na minha vida. Porque se eu for embora, ele está mandando na minha vida, está dizendo que eu não devo comprar nessa padaria. Eu vou comprar aqui até ele aprender a me respeitar. É diferente a conduta da pessoa que gosta de si próprio. Qualquer um de nós nunca mais voltaria ali, não é? Olha que conduta, que tipo de ação diferente, que a gente não imagina que uma pessoa é capaz de tomar. Se eu não vier mais aqui, que a padaria é mais perto da minha casa, ele está dizendo o que eu devo fazer na minha vida. Não vou aceitar isso. Todo dia eu venho comprar pão aqui, ele me trata assim, ele vai cansar. Uma hora ele vai me respeitar e vai me atender como deve. Bacana, cara, né? Sujeito de vontade firme. A gente devia ser assim. A gente devia mandar na gente. Então, quando alguém nos provocar, a gente não pode aceitar o sentimento desagradável de provocação que ele está mandando na gente. A gente tem que blindar-se e deixa o outro com a provocação dele, não é? Ele que fica com a provocação dele. Ah, mas você falou mal de mim, a língua é sua, você fala o que você quiser. Né? Por que você vai preocupar se os outros falam mal de você? O problema é dele, não é nosso. Você é assim? Ah, se você for assim, corrige. Se não for, não liga. Não é? A gente não sabe fazer isso, porque a gente não manda na gente. E enquanto a gente não mandar na gente, a gente pode ser obsediado. Olha, livrar-se de uma obsessão é ser capaz de mandar em si próprio, mudar a vida. Não é tomar 50 passes, ou 49, né? 50 passes não livra a gente da obsessão. O que livra a gente da obsessão é mudança de comportamento. É a gente mandar na gente, melhorar o comportamento e provar para o espírito que está nos obsediando que a gente é outro. Aí ele aprende com a gente, porque o exemplo, como diz Emmanuel, melhor do que a palavra que convence, o exemplo arrasta. E a gente não sabe disso ainda. Que essas lições possam nos ajudar
a nos posicionarmos diferentemente na vida. Nós precisamos de um mundo melhor, mas para a gente ter um mundo melhor, a gente tem que construí-lo com as nossas melhores atitudes. Vamos construir um mundo novo para todos nós, juntos, que é o que Jesus espera de nós. Muito obrigado pela paciência de vocês.